Olá, eu sou a Corine Verona e seja bem-vindo ao meu canal. Hit you with the do Papa say Na verdade, eu tava fazendo um outro vídeo aqui, só que eu percebi que pra falar sobre alguns outros assuntos, eu preciso voltar em um que é muito importante pra chave da história, assim, de toda a minha vida, de muitas coisas que eu passei e tudo mais. Enfim, hoje eu quero contar a história pra vocês do Dimitri Verona. Dimitri Verona é um personagem que eu criei. Pode ser um choque pra algumas pessoas aqui. Se você me conheceu como Jimmy Verona, era um personagem, não era eu. Eu criei esse personagem, na verdade, porque eu já fui uma pessoa que mentiu bastante sobre mim mesma, porque eu não conseguia entender quem eu era. E eu queria ser algo que as pessoas gostassem. Eu queria ser algo que eu não sofresse um preconceito. Eu queria ser algo que fosse forte, firme e conseguisse fazer de tudo. E fosse confiante e tudo mais. Sendo que nem sempre eu fui essa pessoa. Quando eu tinha lá meus 14 anos, eu comecei a me rebelar muito contra a minha família, porque a minha família, ela queria que eu fosse de um jeito, e eu não me via nem um pouco nesse jeito. Eu não me sentia bem de inúmeras coisas, em questão a meu cabelo, minhas roupas, coisas assim físicas mesmo, que minha família queria que eu fosse, e eu não me sentia bem. A partir disso, eu comecei a ver que fora da minha casa eu tinha um mundo muito grande, com muitas pessoas, que eu sentia que eu podia ser eu mesma. Ou melhor, eu podia ser algo diferente. Então eu comecei a repensar quem eu era. Só que nessa época, eu ainda tinha muita dificuldade em aceitar quem eu era. Ao repensar quem eu era, eu acabava adicionando uma coisinha, tipo, eu não sou muito sociável, eu não gosto muito de conversar com as pessoas, mas eu vou colocar isso daqui, porque é uma coisa que eu acho legal, é uma coisa que eu queria ser. Então eu pegava e falava, olha, agora eu sou uma pessoa super engraçada e divertida que conversa com todo mundo. E eu levava isso pra minha vida. Eu achava que eu era assim. Foi quando eu fui crescendo isso, e eu fui adicionando tantas coisas em mim que eu não era, que eu comecei a viver apenas nessa forma de coisas que eu criei na minha mente do que eu era. Não me sentia bem com o meu nome já de nascença, e eu achava que não condizia a mim. Então eu comecei a procurar um outro nome. Quando eu era pequenininha, assim, eu gostava muito de ler, e nesse livro tinha um personagem que era o Dimitri, e eu queria ser muito parecida com eles. Então eu falei, não, ok, agora meu nome vai ser Dimitri. E comecei a falar pras pessoas que meu nome era Dimitri e era isso, sabe? A partir desse momento, eu fui crescendo essa personagem mesmo na minha vida. A cada ano que se passava, eu ia aprofundando mais essa personagem e ia transformando ela em uma coisa assim, real mesmo. Até que chegou um ponto que eu já não sabia mais quem era eu e quem era a personagem. E eu vi que não era assim uma coisa, não, eu sou essas horas e essas horas é o Dimitri. Não, era tipo só o Dimitri. Eu queria ser o Dimitri e eu queria viver como o Dimitri. E isso tava me afetando muito, porque eu falava de mim na terceira pessoa. Eu falava, por exemplo, ai, nossa, o Jimmy adora isso. Até que chegou um dia que alguém me perguntou mesmo, por que você se chama, tipo, o Jimmy? E daí deu um clique na minha mente, assim, que eu fiquei, por quê? E eu sempre conversava com os meus amigos, principalmente o pessoal da dança, que eu sabia que eram mente mais aberta, assim. E eu falava com eles que eu me sentia diferente, que eu não era a pessoa que eu tava sendo, mas eu não conseguia fugir daquilo, eu não conseguia saber quem eu era. E toda vez as respostas eram sempre as mesmas. A gente tá aqui pro que você precisar, seja quem você for, a gente vai continuar gostando de você. Essas palavras sempre me acolheram muito, mas me davam muito medo. Porque, apesar das pessoas próximas a mim me aceitarem de qualquer forma que eu fosse, eu tinha muito medo da sociedade, eu tinha muito medo da minha família. Eu acabava me reprimindo muito por causa disso. Enfim, eu passei uns 4 anos da minha vida vivendo esse personagem. Até mais, acho que até 5 anos da minha vida. Não sei, até os meus 20 anos de idade, mais ou menos. Me chamava Dimitri, eu vivia o Dimitri, eu conversava com as pessoas como Dimitri, saía de casa
eu era o Dimitri, eu voltava pra casa, eu não queria falar com ninguém porque eu não podia ser o personagem que eu criei. Foi muito complicado isso porque eu comecei a criar praticamente, não tô falando que era isso, tá, gente? Mas era praticamente uma segunda personalidade vivendo no meu corpo. E isso começou a me afetar muito porque eu já não sabia mais quem eu era. Desde os meus 16 anos eu sabia que eu era uma pessoa trans, que eu não me via como um menino. Assim, ficava tão afetada por tudo da sociedade que eu não queria nem ser uma pessoa humana, sabe? Eu queria ser uma alienígena ou um bonequinho. Eu sempre tive muita disforia com o meu corpo e eu sempre pensei que seria muito mais fácil que as pessoas não tivessem genital ou que as pessoas não fossem tratadas como diferentes. Nossa, que zona. Gente, a minha cabeça é uma zona, tá? Então, espero que tudo vá se encaixando nos momentos. Mas, enfim. Tá sendo bem difícil eu criar mesmo um caminho pra isso tudo, porque eu nem entendi direito o que aconteceu na minha vida. Então eu tô fazendo esse vídeo pra entender também um pouco melhor. Tudo começou a mudar quando, na dança mesmo, eu conheci uma menina trans. É a primeira pessoa trans que eu conheço que tem minimamente coisas semelhantes comigo. Alguém que eu consigo me identificar, que eu consiga me ver, sabe? Porque naquela época eu não tinha nada, eu não era ninguém. Só que quando eu conheci essa menina, eu vi que não tem problema a gente ser do jeito que a gente é. A gente é diferente de cada forma, a gente não tem que querer ser alguma coisa, a gente tem que querer ser nós mesmos. Quando isso veio à minha mente, eu comecei a entrar numa crise muito forte de o que eu tava fazendo com a minha vida. E por que eu tava me afastando tanto de quem eu era? Era medo? Era insegurança? Achar que ninguém nunca ia conseguir me ver? Eu não sei explicar o que eu sentia. Mas eu apenas sentia que eu não merecia estar viva, que eu não merecia estar no mundo. Eu sentia muito que era como se as pessoas simplesmente ignorassem minha existência. Que eu tava totalmente fora dessa sociedade, que eu era uma alienígena, que eu era alguém que realmente não fazia sentido nenhum no mundo que eu vivo hoje. Então eu tinha muito essa mentalidade sobre quem eu era. Foi muito difícil eu tirar ela de mim, mas ainda bem que eu consegui. E hoje em dia eu busco não reviver, mas me encontrar cada vez mais, porque durante toda a minha adolescência até a minha época de adulta, eu vivi um personagem. Então, toda essa fase, que é uma das mais importantes da vida, que você realmente se descobre, eu perdi. Então, eu tento todos os dias reencontrar esse momento, ou pelo menos compensar tudo isso que eu já passei e não ficar me reprimindo. Então eu acho que é muito importante isso, gente, vocês não ficarem se reprimindo, que vocês não fiquem barrando quem vocês são. Busquem dentro de você quem vocês realmente são. Não fiquem olhando para as outras pessoas querendo ser elas. Vocês têm uma coisa importante dentro de vocês que faz vocês brilharem, sabe? E não importa o que seja, é muito importante que vocês sejam autênticos, que vocês sejam felizes da forma que vocês são. E não é uma sociedade que impõe pra você o que você é, que é uma caixinha assim. A gente não vive em caixas. A gente vive em um mundo livre, que, claro, infelizmente a gente acaba medindo a nossa liberdade porque as pessoas não entendem o que é ser livre, as pessoas não entendem o que é diferença, elas gostam de julgar, elas gostam de meter o nariz na sua vida. Complicado. Acho que talvez eu tenha confundido um pouco vocês, mas é um vídeo que eu preciso fazer, é um caminho que eu não posso simplesmente pular pra continuar minha vida. Eu preciso resolver quem foi Dimitri Verona. Hoje em dia tá tão claro na minha mente quem é Dimitri Verona e quem sou eu, que eu quero até voltar como um personagem mesmo, o Dimitri, fazer, sei lá, um vídeo de maquiagem do Dimitri conversando com vocês. Enfim, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Quero deixar claro que a cada dia que eu me descubro mais, eu fico mais feliz, eu consigo me ver mais no espelho mesmo hoje. E não só assim de cabelo comprido ou com maquiagem. Eu consigo me ver melhor, sabe? Da forma que eu sou. E não daquilo que eu tô
sei lá, mostrando pras outras pessoas ou daquilo que eu tô exteriorizando. O exterior, ele tá sendo apenas um complemento do que eu sou. Eu consegui me entender por dentro. Então eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. A gente entender quem a gente é. Seja você cis, seja você trans, ou seja o que for. Mas entenda quem vocês são e não fiquem vivendo a custas das outras pessoas ou apenas querendo se espelhar. Sei lá, tipo, você segue uma blogueira super famosa, não queira ser a blogueira, sabe? Se inspire nela. Acate pra você coisas que te fazem bem. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque acho que foi muito confuso. Eu que lute pra editar esse vídeo depois. E vocês que lutem pra entender. Mas espero que cada vez eu consiga organizar mais as coisas na minha mente, porque é um turbilhão isso daqui e é muito difícil às vezes entender o que tá acontecendo. Então, obrigada por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e até mais! Finalmente consegui falar sobre o Dimitri!